mundo atual, frequentemente nos sentimos isolados dos outros devido à tecnologia, às redes sociais e às crises globais. Isso torna mais difícil estabelecer conexões significativas com as pessoas. O estoicismo é uma filosofia que pode nos ajudar a entender e mudar nossos padrões ao escolher um parceiro para a vida. Ele não se concentra no amor romântico, mas no amor racional. Neste vídeo, exploraremos como usar os princípios estoicos para encontrar alguém que seja compatível com você em um nível profundo. A ideia de amor à primeira vista é um mito propagado por histórias românticas e filmes que frequentemente retratam o amor como uma experiência súbita e emocional, baseada principalmente na atração física. Não deixe que sua mente ou as tendências sociais o enganem com essa ilusão. O amor não é algo que surge do nada. Não é um tesouro brilhante que você encontra e agarra. Geralmente, ele precisa ser cultivado com cuidado, exigindo esforço constante, lealdade inabalável, paciência, tempo e, mais importante, confiança. É por isso que o verdadeiro amor pode ser devastador quando é rompido, especialmente em casos de traição. É vital aprender a distinguir entre amor verdadeiro, obsessão e mera atração física. Quando confundimos esses conceitos, os relacionamentos podem se tornar prejudiciais e o processo de superar alguém torna-se uma tarefa assustadora. Essa confusão pode causar danos emocionais severos. O amor verdadeiro, em sua forma mais pura, trata de compreensão, compromisso e apreciação pela personalidade e pelo valor da outra pessoa. Trata-se de respeitar e valorizar não apenas quem seu parceiro é hoje, mas também a pessoa em que ele está se transformando. Este é o núcleo de um relacionamento estoico e de qualquer relacionamento amoroso saudável. Seus relacionamentos são vitais para sua felicidade e bem-estar. Não esqueça que o amor não é apenas para seu parceiro, mas também para você mesmo. Amar alguém verdadeiramente significa respeitá-lo tanto quanto você se respeita. Você merece um relacionamento que valorize ambos de maneira igual. Não se sacrifique por alguém que não retribui seus sentimentos. Você precisa preservar seu amor próprio, apreciar a si mesmo e saber quando seguir em frente. Isso é crucial para manter um coração saudável, mesmo que doa. Se você está infeliz e seu parceiro continua machucando você, apesar de seus esforços para comunicar a dor só vai durar mais e você gradualmente perderá seu autorrespeito. Então, ame-se, respeite-se e aprenda a deixar ir quando necessário. Lembre-se de que o tempo pode curar as feridas mais graves. Você pode ter cicatrizes, mas elas não durarão para sempre. E lembre-se de que você não pode mudar os outros. Você não pode motivar alguém a mudar se ele não quiser. Se você está em uma situação dessas, sugiro que siga os princípios do estoicismo. Não se preocupe com o que você não pode controlar. Olhe para frente com confiança e deixe para trás tudo o que não te faz feliz. Você é mais do que suas emoções e sentimentos temporários. Você tem a escolha de como responder a uma separação. Você pode escolher permanecer positivo, aprender com a experiência e continuar sua jornada com mais sabedoria. Você pode estar curioso sobre como encontrar seu parceiro ideal. Um erro comum, mais prevalente entre os homens, é priorizar demais a aparência física. Não quero dizer que a atração física não seja importante. Certamente é um fator-chave na equação do relacionamento. Um elemento essencial para a sobrevivência da nossa espécie. No entanto, a beleza física é temporária e não deve ser seu principal critério na busca por um parceiro. A juventude e a beleza física diminuem, e se seu relacionamento for baseado apenas nesses aspectos, você acabará duvidando no futuro, quando a beleza desaparecer. Procure um vínculo que transcenda a superfície, um que dure ao longo do tempo
que permaneça forte e vivo apesar dos anos. Não fique obcecado em encontrar a pessoa fisicamente perfeita que se encaixe nos padrões atuais. Em vez disso, direcione sua energia para encontrar um parceiro de vida que se destaque por sua inteligência, uma pessoa que possa ser seu melhor amigo, um conselheiro confiável, um suporte constante em tempos de dificuldade. Procure alguém com quem você se sinta à vontade para começar uma família e com quem você se sinta confiante em ter filhos. Este conselho é universal, válido tanto para homens quanto para mulheres. Focar apenas na aparência reduzirá suas escolhas e fechará portas para possibilidades potenciais. Não se fixe em uma única pessoa, especialmente se essa pessoa não demonstrar interesse em você. Às vezes, investimos em pessoas que não retribuem nossos sentimentos, desperdiçando tempo precioso e abrindo mão de partes da nossa essência na tentativa de ganhar sua aprovação. De acordo com a filosofia antiga, devemos aprender a aceitar o que está fora do nosso controle e certamente não podemos alterar ou coagir os sentimentos de alguém em relação a nós. Lembre-se de que há muitas pessoas no mundo e uma rejeição simplesmente significa que aquela pessoa específica não pôde apreciar seu verdadeiro potencial e o valor que você pode oferecer. Na realidade, você não está perdendo nada. Uma rejeição pode ser um sinal de incompatibilidade que você pode não perceber no momento, mas o tempo ajudará você a compreender e até mesmo a ser grato por isso. Então, não se desanime, persevere. Existem inúmeras pessoas no mundo que valorizarão e admirarão sinceramente sua autenticidade e potencial. O que estou dizendo é que há mais de uma chance. Lembre-se de que cada não que você recebe o aproxima um passo do sim que transformará sua vida. Se você chegou até aqui neste vídeo, significa que você está sério sobre melhorar seu relacionamento consigo mesmo e com os outros. Você está fazendo algo incrível por você mesmo e por seu bem-estar. Agora, vamos finalizar este vídeo com algumas dicas finais. Faustina, a filha do imperador Antonino Pio, não era apenas a esposa de Marco Aurélio, mas também sua parceira de vida, sua confidente e sua igual em muitos aspectos. Eles eram um dos casais mais influentes e admirados da história romana. Eles compartilhavam um vínculo profundo que era evidente em suas cartas e em suas decisões conjuntas. Eles viveram pelos princípios estoicos que valorizavam e seguiam em suas vidas. Eles incorporaram as 4 virtudes cardinais do estoicismo: temperança, justiça, coragem e sabedoria. Eles também lidaram com dificuldades juntos, mantendo a compostura e a razão diante das turbulências políticas e pessoais. Marco Aurélio, como imperador, teve que lidar com a perda de muitos de seus filhos e o fardo de governar o Império Romano. Ele confiava em Faustina para conforto e apoio. Seu relacionamento, no entanto, não era imune a dificuldades e escândalos. Havia alegações contra ela, mas Marco Aurélio nunca vacilou em sua confiança e amor por ela. Ele sempre a defendeu e a protegeu de ataques caluniosos. Esse ato firme de devoção é um exemplo do valor estoico de coragem moral, resiliência e lealdade. O amor não é um sentimento, mas uma decisão de ser leal, fiel e solidário com nosso parceiro. Uma decisão que Marco Aurélio e Faustina tomaram quando se casaram, apesar de serem primos e ex-irmãos por adoção. Eles não basearam seu amor na aparência ou na riqueza, mas na virtude, na honestidade e na companhia. Este é o tipo de amor que perdura através da história. Você concorda com essa visão do amor? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Se você não souber o que comentar, pode simplesmente escrever "Eu mereço ser amado e amar". E por favor, inscreva-se no canal e dê um joinha neste vídeo para nos ajudar a alcançar mais pessoas em busca de sabedoria. Obrigado por assistir.
Até a próxima vez.